Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto que a gente iniciou na semana passada, que foi termoquímica. Na semana passada, a gente aprendeu a classificar os processos quanto ao fluxo de energia do sistema. Então, na semana passada, a gente aprendeu que alguns fenômenos físicos e as reações químicas acontecem liberando ou absorvendo energia na forma de calor. E por que isso acontece? Porque uma reação química é a conversão de reagentes em produtos. Os reagentes são substâncias e os produtos também são substâncias. Cada substância tem uma entalpia, tem uma energia. Se a entalpia dos reagentes for menor que a entalpia dos produtos, para que os reagentes se convertam nos produtos, os reagentes precisam absorver energia. Esse tipo de reação é classificada como endotérmica. Se, ao contrário, a energia dos reagentes for maior que a energia dos produtos, para que essa conversão aconteça, para os reagentes se converterem nos produtos, precisa haver uma liberação de energia. Esse processo é classificado como exotérmico. Basicamente foi isso que a gente aprendeu na semana passada. A gente também aprendeu a visualizar isso no gráfico, né? A gente aprendeu a identificar os processos endo e exotérmicos no gráfico e a calcular esse ΔH, essa diferença de entalpia. Se você não assistiu a aula da semana passada, então pausa, para esse vídeo, volta lá, assiste o vídeo da semana passada, estude o texto, faça a lista de exercícios e depois volta aqui comigo, tá certo? Se você já fez tudo isso, vamos dar sequência. Na aula de hoje, a gente vai aprender, a gente vai estudar a entalpia de formação e a entalpia de combustão. E a gente vai começar pela entalpia de formação. Por definição, entalpia de formação é a energia necessária para a formação de 1 mol de uma substância a partir dos seus constituintes na forma mais simples e em condições padrão. Então, vamos entender isso daqui. Entalpia de formação é representado por esse símbolo aqui, ó, H, bolinha, F. Essa bolinha aqui significa padrão, condições padrão. E esse F quer dizer entalpia de formação. O que são condições padrão? A temperatura e a pressão, elas afetam diretamente o jeito que a reação acontece. Então, por convenção, as condições padrão são 25 graus Celsius e 1 atm. Então, via de regra, quando a gente fala sobre ΔH de uma reação, a gente está considerando que essa reação aconteceu nas condições padrão, que é a temperatura 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, olha só, entalpia de formação, representado por esse símbolo, é a energia necessária para a formação de 1 mol. Por que para a formação de 1 mol? Porque a quantidade de matéria também interfere na quantidade de energia. Então, isso aqui também é uma convenção. É a energia necessária para a formação de 1 mol de uma substância a partir de seus constituintes na forma mais simples e em condições padrão. Condições padrão já expliquei o que é. E o que é a forma mais simples? Quando eu falo em entalpia de formação, eu estou falando da energia necessária para formar uma substância a partir de seus constituintes na forma mais simples, quer dizer, a partir de substâncias simples. O que é uma substância simples? É uma substância formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, O2, N2, H2, O3, carbono, grafite ou diamante, todas essas substâncias que eu citei são substâncias simples. Por quê? Porque elas são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Água, que é H2O, já não é uma substância simples, é uma substância composta. Porque a água, H2O, ela é formada por átomos de 2 elementos químicos diferentes. H, que é hidrogênio, e O, que é oxigênio. Então, a entalpia de formação é a energia necessária para a formação de 1 mol de uma substância a partir de seus componentes na forma mais simples. Então,
toda vez que tiver substâncias simples formando uma outra substância, eu estou diante de uma reação de formação que pode me dar entalpia de formação? Ainda não. Além da substância ser simples, ela tem que estar no seu estado alotrópico mais estável. O que é um alótropo? Alótropos são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, porém por arranjos diferentes. Então, por exemplo, o gás oxigênio, que é o O2, e o ozônio, que é o O3, são alótropos. Por quê? Ambas são formadas por átomos do elemento oxigênio, só que no gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio para formar a molécula, e no ozônio são 3 átomos. Então, O2 e O3, ambos são simples. Eles são alótropos. O mais estável é o O2, é o gás oxigênio, inclusive é o que existe em maior quantidade. Então, para eu ter uma equação que diga respeito à entalpia de formação, caso o oxigênio seja um dos reagentes, ele tem que estar na forma O2. Se for O3, eu não posso falar em entalpia de formação, ok? Então, alguns exemplos. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Carbono, grafite mais O2, que é o gás oxigênio, formando CO2. O ΔH dessa reação, a diferença de entalpia dessa reação é menos 94 quilocalorias por mol. Essa entalpia, essa diferença de entalpia aqui, esse ΔH, ele diz respeito sim à entalpia de formação do CO2. Por quê? Porque essa reação aconteceu por meio dos componentes mais simples do CO2 na sua forma alotrópica mais estável. O carbono está na forma de grafite. O carbono também existe a substância simples diamante, que é também constituída por átomos de carbono. Só que no diamante, o jeito que os átomos de carbono se organizam é diferente do grafite. E a forma alotrópica mais estável do carbono é o grafite. Nossa, professora, como que eu vou saber? Não existem muitas descritas na literatura. Então, duas mais utilizadas é o oxigênio, que tem o gás oxigênio e o ozônio, então o gás oxigênio é o mais estável, e o carbono, que tem os alótropos, grafite e diamante. O grafite é o mais estável, né, gente? Tanto que ele existe em abundância, a gente escreve com grafite. E nem todo mundo tem um diamante, né? Por quê? Justamente porque é uma forma rara e difícil de encontrar, tem em pouquíssima quantidade na natureza. Então, essa reação aqui, ó, ela representa a entalpia de formação do gás carbônico, porque nessa reação o gás carbônico foi formado a partir de substâncias simples e o alótropo mais estável. Agora, observa a reação de baixo. 2CO gasoso, que é o monóxido de carbono, mais O2 gasoso, formando CO2. A mesma substância está sendo formada aqui, o CO2, só que na reação de baixo, o CO2, o gás carbônico, ele foi formado a partir de uma substância, um dos reagentes aqui, ó, é uma substância composta, monóxido de carbono, CO, é uma substância formada por oxigênio e carbono. Então, essa reação aqui, o ΔH não representa a entalpia de formação do gás carbônico. Por quê? Porque essa substância foi formada a partir de uma substância composta. Então, entalpia de formação diz respeito a reações onde a substância foi formada a partir de substâncias simples. Se tiver alótropo, o alótropo mais estável. Essa informação aqui, ó, o ΔH da reação, eu estou dizendo, afirmando que o ΔH ele representa a entalpia de formação do gás carbônico. Por quê? A gente aprendeu na aula passada que o ΔH, a entalpia, a diferença de entalpia é igual à entalpia final, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. A gente aprendeu isso. Então, a gente tem aqui uma reação química que tem o valor do ΔH dado, o ΔH é menos 94. Então, aqui, ó, se eu substituir na equação, ΔH menos 94 é igual à entalpia final, que é a entalpia dos produtos, entalpia do CO2,
menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Os reagentes são substâncias simples e o alótropo é o mais estável. Por convenção, foi convencionado que substâncias simples têm ΔH zero. Então, o ΔH de substância é uma informação importante, tá? O ΔH, o H, a entalpia de substâncias simples é sempre zero. Então, toda vez que tem uma substância simples, a entalpia dela é zero. Então, ó, a entalpia final, que é a entalpia do CO2, menos a entalpia inicial. A entalpia inicial, como todos os reagentes são substâncias simples, é zero. Para a gente resolver isso daqui, o que a gente vai fazer? Esse zero aqui não vale nada, menos 94 é igual a entalpia do CO2. Então, a gente descobriu que a entalpia do CO2 é igual a menos 94 quilocalorias por mol. Ou seja, a diferença de entalpia é a entalpia de formação da substância que foi formada. Por que isso aqui é importante? Porque, olha só, até hoje não é possível, não existe nenhuma forma de se determinar experimentalmente a entalpia de uma substância. Então, água, gás carbônico, metanol, a gente não tem como, não existe. Não é possível até hoje determinar experimentalmente a entalpia de uma substância. O que é possível determinar experimentalmente? A diferença de entalpia de uma reação. Isso é feito por meio de um calorímetro. Então, no laboratório é possível determinar a variação de entalpia de uma reação. Então, para a gente determinar a entalpia se a gente conhece o valor da diferença de entalpia, isso aqui é determinado experimentalmente. E se a gente convencionou que substâncias simples têm entalpia igual a zero, é possível calcular a entalpia das substâncias. Então, a entalpia de formação é uma informação que pode ser calculada a partir da diferença de entalpia das reações de formação, desde que os reagentes se apresentem na forma de substâncias simples. Isso já foi feito, tá? Todas as substâncias conhecidas, né, elas têm a sua entalpia de formação catalogada. E para que isso é importante? Para a gente conseguir calcular a entalpia de outras reações, como por exemplo de reações de combustão. É importante saber, por exemplo, se eu vou queimar determinada quantidade de uma substância, eu tenho como prever quanto de energia vai ser liberado nesse processo. E é isso que a gente vai aprender a partir de agora. A gente viu aqui, então, entalpia de formação, o conceito, o que é e para que serve. A partir desse dado, a gente vai aprender a calcular a entalpia de combustão. Vou refazer o quadro aqui, 1 minuto a gente já volta. Voltei. Então, agora entalpia de combustão. Primeiro, qual que é a definição de entalpia de combustão? Entalpia de combustão é a energia liberada na queima de 1 mol de alguma substância. As reações de combustão são reações onde um combustível, uma substância que a gente chama de combustível, reage com oxigênio para produzir gás carbônico e água. Basicamente é isso. Então, todas as reações de combustão, elas são reações exotérmicas, elas têm ΔH negativo, tá? Então, todas as vezes que você for calcular um ΔH, uma entalpia de combustão, esse valor tem que ser, o resultado final tem que ser negativo, senão dá errado, tá? Por que tem que ser negativo? Porque todas as reações de combustão liberam energia, então o ΔH é negativo. Bom, então vamos lá. Para calcular qual que é a energia liberada na queima, né, na combustão de uma substância, a gente vai usar a fórmula geral, que é a fórmula do ΔH, né? ΔH é a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. No caso, como a gente está falando de uma reação química onde 2 reagentes vão se converter em 2 produtos, a
o cálculo do ΔH você faz pelo somatório das entalpias dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Não muda nada, tá? ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só que como é mais de um produto, é o somatório. Como é mais de um reagente, é o somatório, ok? Então, olha só um exemplo. Aqui a gente tem a reação de combustão do metanol. A substância metanol, que é o CH4O, reage com oxigênio para produzir gás carbônico e água. Essa reação aqui, eu já coloquei balanceada para a gente adiantar, mas caso a reação não seja dada balanceada, você tem que fazer o balanceamento, tá? Que é uma coisa que a gente já aprendeu, inclusive. Mas essa já está balanceada. Então, ó, 2 mols de metanol reage com 3 mols de oxigênio e produz 2 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Os coeficientes estequiométricos, eles fazem total diferença na hora de você calcular o ΔH, porque toda a entalpia que a gente está falando aqui é para 1 mol. Então, se o coeficiente estequiométrico é diferente de 1, você tem que usar esse índice. Então, ó, vamos lá para o cálculo. Eu já deixei ele aqui mais ou menos semi-resolvido para quase que totalmente resolvido para a gente adiantar. Como que faz para calcular o ΔH de combustão? Somatório da entalpia dos produtos menos somatório da entalpia dos reagentes. Então, quem são os produtos dessa reação aqui? Ó? CO2 e água. Então, o ΔH é o somatório das entalpias dos produtos. Então, a entalpia do CO2, esses valores de entalpia aqui é a entalpia de formação, eles já foram dados, tá vendo? Eles sempre vão ser apresentados na questão. Por isso que, lembra que a gente acabou de ver isso? A entalpia de formação, elas já foram experimentadas, já foram determinadas experimentalmente e elas estão catalogadas. Então, esse é um dado que a gente pode consultar. A menos que o exercício queira que você calcule a entalpia de formação. Aí a gente aprendeu há alguns minutos atrás como é que faz isso, mas essas informações, elas estão tabeladas para que a gente utilize e lance mão delas quando for necessário. Então, se eu precisar calcular a entalpia de combustão, eu vou precisar das entalpias de formação. No caso aqui, a entalpia do CO2, que é um dos nossos produtos, foi dado aqui, ó, é menos 393,5. Só um detalhe, esses valores, eles não são exatos, tá? Então, eles podem sofrer alguma pequena variação dependendo do tipo de arredondamento que seja utilizado na tabela. Então, por isso que você tem que usar os dados que foram informados. Porque pode acontecer, a gente pegar esse dado em algum outro lugar e ter uma pequena divergência aqui nas casas decimais por conta de que é um valor aproximado. Então, tá. Somatório da entalpia dos produtos. Gás carbônico. A entalpia do gás carbônico é menos 393. Então, ΔH é igual a 2 vezes menos 393,5. Por que 2? Porque na reação são formados 2 mols. Então, essa entalpia é para 1 mol, para 2 mols eu tenho que multiplicar por 2. Mais a entalpia da água. Qual que é a entalpia da água? Menos 241,8. Eu coloquei só H2 ali, ó. Mas H2O. Então tá, menos 241,8. Então, 4, por que 4? Porque o coeficiente estequiométrico da água nessa equação é 4. 4 vezes menos 241,8. Somatório das entalpias dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Os reagentes é o metanol, a entalpia do metanol foi dado aqui, ó, menos 239. Então, 2 vezes menos 239. Por que 2? Porque é o coeficiente estequiométrico do metanol, mais a entalpia do outro reagente, que no caso é o gás oxigênio. Gás oxigênio é substância simples. Substância simples, a gente acabou de ver, tem entalpia igual a 0. Então, ó, gente, não economiza nos colchetes, nos parênteses, porque o que pode ocasionar algum erro aqui é erro de sinal, erro de conta. Então, vai colocando tudo nos parênteses, nos colchetes, para você se organizar, tá? Bom, então, resolvendo aqui, ó, 2 vezes menos 393,5 dá menos 787, mais 4 vezes menos 241,8 dá 967,2, negativo, tá? Não esqueça nunca do sinal, menos 2 vezes menos 239 dá menos 487, e o zero não influencia em nada, então aqui mais zero vai dar isso aqui mesmo. Continuando a resolução.
menos 787 mais vezes menos, menos 967,2, menos vezes menos, mais 487. Continuando, menos 787 menos 967,2 dá menos 1.754,2 mais 487. Isso aqui vai dar menos 1.276,2. Esse aqui é o ΔH de combustão do metanol para 2 mols de metanol. A gente calculou para 2, mas a entalpia de combustão é o ΔH, né, a energia liberada para 1 mol. Então a gente tem que pegar esse resultado aqui, ó, menos 1.276,2 e dividir por 2. Por que por 2? Porque essa reação é para 2 mols de metanol. Quando a gente faz isso aqui, a gente vai achar menos, tá vendo, ó, menos 638,1 kJ por mol. Por que kJ por mol? Porque essa foi a unidade das entalpias de formação dada. Então, você vai sempre usar a unidade que foi dada. Então, aqui a gente calculou o ΔH de combustão do metanol. Qual que é a energia liberada na queima de 1 mol de metanol? Menos 638,1 kJ. Então, são liberados 638,1 kJ para cada mol de metanol. E assim como a gente fez para o metanol, a gente pode fazer para qualquer outra substância, desde que eu conheça as entalpias de formação ou tenha como calcular. Então, aparentemente pode parecer que é muita informação, mas vocês viram que a gente só fez continha, né? Multiplicação, soma, subtração e divisão. O conceito é básico, ΔH, entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes. Essa é a fórmula geral. As entalpias de formação vão ser dadas. Teve dúvida? Achou que está meio confuso? Volta, assiste o vídeo de novo. Eu deixei aqui na plataforma para vocês um texto que resume tudo que eu expliquei. E se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida, podem me procurar nos dias que eu atendo no EO, que é nas terças e nas sextas-feiras, tá? Uma lista de exercícios que vocês precisam fazer. Não adianta só copiar depois a correção quando eu enviar. Tem que tentar fazer pelo menos. Dúvidas, me procurem. Boa semana e bons estudos.